Boa noite, gente, a todo mundo que está assistindo agora, quem vai assistir depois. Estamos muito felizes de estar dando um pontapé nesse sonho que foi construindo junto com um monte de gente. Labora é uma iniciativa junto que nasceu através eu já vou pedir desculpa também, que se minha internet oscilasse, eu caí, eu acho que a gente está, todo mundo está com muita chuva e a internet está oscilando, então já peço desculpa se a minha internet vier a cair. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Labora. Oi, gente, tudo bem? Acho que a Kate caiu, então vou continuar aqui. Boa noite, eu me chamo Lucas, vou falar um pouco com vocês sobre a Labora. A Labora surgiu aí de uma iniciativa de várias pessoas. Kate, se você voltar, me avise, tá bom? Surgiu da iniciativa de várias pessoas progressistas, que também envolvidas em campanhas políticas nos últimos anos, voluntariamente ou não, mas que pensam muito numa iniciativa que fale de uma formação política, que fale da necessidade de suporte, né, para pessoas que estão pensando em se candidatar o ano que vem, que estão num campo progressista atuando em suas comunidades, em seus grupos, em seus movimentos sociais, pessoas que fazem política na prática e todos os dias, né, no dia a dia. Então, a Labora surgiu muito com o intuito de reunir essas pessoas, em dar suporte para pessoas que querem entrar na política institucional, em falar de uma formação política de um outro lugar, de um lugar mais horizontal, né, e que traga, assim como base, a formação das pessoas no dia a dia, né, uma formação que não vem como uma aula, que não vem de cima para baixo, mas que uma formação de troca, né, por isso que a Labora é uma oficina de política e não uma escola, porque a gente entende que a formação ela se dá com a experiência de todo mundo que está envolvido, né, todos os dias. Então, a gente está muito orgulhoso de dar esse pontapé, de começar, de dar início, né, essa formação. A gente fez, nas últimas semanas, esse último mês, a gente fez a convocatória para esses oficineiros, como a gente está chamando, oficineiros, oficineiras, que vão ter toda essa troca. A gente terá esse ano o primeiro turno, né, da formação, que já vai começar essa semana, mas que vai consistir entre aulas abertas como essa, com conteúdos disponíveis para quem quiser, quem tiver interessado, mas também aulas fechadas, com formações um pouco mais direcionadas para esse público. Nosso público foi direcionado para pessoas que ou vão atuar em campanhas no ano que vem, ou, a Kate voltou, que vão participar de campanhas no ano que vem, ou que vão se candidatar. Então, a gente, assim, já é um momento para discutir isso, as pessoas que vão se candidatar já estão se articulando, e a gente quer dar esse suporte para todo mundo que quer, de fato, levar a discussão progressista para o campo de política institucional. A Kate vai continuar daqui. Obrigada, Lucas. Eu acho que o Lucas já falou tudo, acho que o mais importante é dizer o quanto que a gente está feliz de ter tanta gente boa, tanta gente que já é comprometida com a diminuição da desigualdade nesse curso, porque são essas pessoas que a gente quer ver lá na política institucional, porque essas pessoas já estão fazendo política no seu dia a dia. Porque a política institucional nada mais é do que uma ferramenta para diminuir a desigualdade. Então, que bom, e que quero muito ver esses
rostos, fazendo política em primeira pessoa. Daqui a pouco vai entrar a Andréia, foi a primeira mulher negra a ser deputada estadual em Belo Horizonte, que vem de luta, já trabalhava junto com os movimentos sociais, ela diz muito sobre a política que a gente acredita, o que a gente está tentando sonhar junto com vocês, e que vocês se vejam nesse espaço, que esse seja um curso de muita troca, que continue sendo uma rede, que a gente seja apenas um pontinho aí nessa história, e que vocês possam estar ao tempo todo trocando com a gente sobre esse caminho que a gente vai trilhar juntos. Eu acho que é um pouquinho disso. Ai, peraí. Eu não sei se a minha internet está... Não, tá rolando. Ah, então tá bom. Eu parei. Para mim congelou aqui. É isso, acho que está todo mundo nessa da internet. Mas é isso, assim, eu só queria contar para vocês como que a gente nasce, né? Que foi através de qual é a política que nós queremos. A política que a gente quer são vocês lá. E é por isso que o Labora existe. É essa política que a gente quer, a política de pessoas comprometidas, responsáveis. Queremos mais mulheres, queremos mais negros, queremos mais favelados, mas queremos essas pessoas que já são comprometidas. Não são as pessoas que vão voltar para a base, são as pessoas que sempre estiveram lá, nunca saíram de lá, são sempre lá trabalhando para que chegue algum direito para as pessoas mais vulneráveis. A André acabou de entrar. Olá, tudo bem? Salve, Kate, Salve, Fernanda, Lucas. Bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Vocês? Tudo bem. Alguma orientação? O Evandro conversou com vocês, né? Sim. Estava com medo da internet cair, oscilar. Um desafio aqui em Minas com as chuvas e com a instabilidade. É só tentar. A luz acaba ou é a chuva, ou é a internet? Sim, sim. A gente também está com esse desafio aqui. Quer dizer que me sinto muito feliz e honrada de estar conversando com você. Você é uma das minhas referências de como se faz política. Estou muito, muito feliz mesmo. Agradeço a assessoria, que foi fenomenal o tempo todo. E aqui é muito uma fala, a Labora, ela nasce com o intuito de colocar pessoas que são de movimentos sociais, pessoas reais, que já são comprometidas com a diminuição da desigualdade na política institucional, né? Porque é assim que a gente mostra que é possível, sim, fazer uma nova política, uma política responsável pelo bem viver, que fala de economia, mas com justiça social, né? Então, é muito... Então, é muito para você falar sobre quem é você. Então, eu falei só um pouquinho, acho que é muito importante, né, a gente falar em primeira pessoa quem é a gente, falar da sua trajetória, falar como está sendo essa pessoa que é de movimento social hoje está fazendo política pública em primeira pessoa. Então, é uma fala bem, bem livre, assim. Sim. Eu estou vendo que já está gravando, já está no ar? Como é que está? Tá, nós estamos lá. Ah, gente, que maravilha. É com você, tá contigo. Olha, então, saudar aqui a todos e todas e todes que estiverem acompanhando a gente. Sou André de Jesus, deputada estadual, eleita pelo PSOL, numa construção coletiva que trouxe os de nunca para ocupar a institucionalidade e começa questionando principalmente os próprios partidos, né? O desafio de trazer corpos que a história não permitiu
construir política, construir ações institucionais, também deve parte desse desafio os próprios partidos, né? Que invisibilizam o trabalho das mulheres, dos negros. Então, eu nunca pensei antes ocupar a política, ser uma parlamentar, né? Essa construção só foi permitida quando a gente começou a sair do ambiente doméstico, né? Acho que é um grande desafio para as mulheres, principalmente as mulheres negras, né? A gente vive muito pela sobrevivência, então o espaço político começa quando você consegue romper com a bolha doméstica, né? Com esse espaço do cuidado, cuidado com os idosos, cuidado com os irmãos, cuidado com a casa. Então, eu passei a ocupar espaço público por meio da igreja. Então, o papel das igrejas também para o povo negro é muitas vezes esse processo de emancipação. É um momento que você fala para mais pessoas, você fala para coletivos, você fala para fora. Então, eu fui da pastoral carcerária, mas também da pastoral de rua, da SEBS, a comunidade eclesial de base, no período importante que a igreja e alguns padres, principalmente da teologia da libertação, passou a atuar no campo da assistência e do social, né? A igreja se colocando à disposição para enfrentar essas mazelas sociais. Então, eu passo por esse caminho e depois de tudo isso, eu casei muito cedo, eu casei com 18 anos, então, essa formação familiar, que aos 12 anos eu já era empregada doméstica, trabalhava no cuidado da família dos outros, né? E aos 18 anos eu me caso, e assim, já tinha feito o ensino médio, e é como se fosse o último estágio da vida, né? Você fazer o ensino médio, você completou tudo. E eu passo a morar em Ribeirão das Neves, que é região metropolitana aqui em Minas Gerais, e a região metropolitana carrega também uma série de estigma e de mazela e de apartheid social, porque a região metropolitana é muito descoberta pela mobilidade urbana, que é o transporte público, né? O transporte público aqui, ele define quem vai acessar a cultura, ele define quem vai acessar equipamentos públicos, ele define quem vai acessar a saúde, porque são equipamentos hoje que ainda ficam muito concentrados em Belo Horizonte, na capital. Então, cidades que estão em torno de Belo Horizonte são dependentes de se deslocar para estudar, para fazer tratamento de saúde, e Ribeirão das Neves não é diferente, assim, uma cidade que, infelizmente, hoje ainda carrega o estigma de ser uma cidade que tem muitos presídios. Então, os equipamentos, a maioria dos equipamentos públicos da cidade estão ligados à segurança pública. Isso faz da cidade também uma cidade dormitória. As pessoas vão dormir, mas trabalham fora. É um desafio fazer política nesses lugares. E é um lugares onde tem maioria de mulheres negras, chefe de família. E eu sou mais uma delas, né? Mãe solo, criei meu filho sozinha. Essa busca, essa construção de família, essa solidão da mulher negra, também é um debate importante, porque para ocupar a política, a gente precisa minimamente de ter sustentação por parte da família. Esse é talvez um dos grandes desafios, né? A gente já avançou hoje a gente tem fundo partidário com recorte de gênero e raça, a gente já tem nos partidos a garantia de chapa, de composição de chapa de no mínimo 30% de mulheres, mas nós temos desafios que estão atrelados à nossa condição social e condição de gênero. Para as mulheres ainda ocupar espaço público, a gente precisa de um grau de segurança que, infelizmente, a gente não tem. Nem segurança interna dentro de casa, que a maioria das violências são dentro de casa, mas também para você fazer campanha, estar na rua, você precisa levar os filhos com você. Então, reunião de partido, reuniões de associação, reuniões de sindicato.
elas precisam ter esse olhar de garantir espaço para as crianças, porque as mulheres criam os filhos, uma boa parte dela cria os filhos só. E mesmo quando não cria só, mesmo quando tem o parceiro dentro de casa, essa responsabilidade ainda do cuidado das crianças ficam sobretudo sobre as mulheres. Então, hoje, ocupar o espaço político e institucional, percebo que nós também carregamos uma herança ancestral da diáspora africana. O corpo negro que veio para o Brasil sequestrado são corpos negros extremamente selecionados, com uma série de habilidades, e essas habilidades, por ano, foram apagadas ou apropriadas por terceiros, né? Então, assim, a luta por cotas nas universidades colocou a gente também... nós deixamos de ser objeto de pesquisa e passamos a ser pesquisadores. Nós agora estamos também nos organizando cada vez mais para que esse corpo de mulher negra também não seja só o que balança a bandeira, né? Mas o que possa estar ali contribuindo de forma qualificada nas decisões partidárias e nas decisões de projetos de nação. É isso que não que é desafiador e que muitas pessoas acham ainda se surpreende, né, com o corpo negro, como de Marielle Franco, né, a tentativa de silenciar a Marielle, a vereadora do meu partido, que foi brutalmente morta, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, que foi muito bem votada no Rio de Janeiro. Essa tentativa de silenciar a Marielle é uma violência política que continua e vai continuar enquanto a gente não souber quem matou. Porque enquanto não chegar nos mandantes da morte, essa morte continua acompanhando o cotidiano da vida de quem está na política. Que a ameaça continua latente, né? De que ainda incomoda com o nosso corpo, ainda incomoda com a nossa forma de fazer política. Porque a gente faz política de forma, às vezes, muito visceral. Porque a gente não fala do que o outro vive. A gente está ali denunciando e buscando melhorias para aquilo que a gente já viveu e já experimentou. Inclusive, soluções que a gente também já experimentou. Durante toda a pandemia, hoje eu estou como presidenta também da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa. Nesses 300 anos do Estado de Minas Gerais, 180 anos da Assembleia Legislativa, é a primeira vez que tem mulheres negras na casa. São 77 deputados, 3 mulheres negras. Esse desafio da gente ser maioria na limpeza, no cuidado, na manutenção da vida e dos territórios, e ser minoria nos espaços de decisão, também coloca a gente, né, esse desafio de viver constantemente uma violência que não nos reconhece como autoridade. Então, esse lugar da parlamentar é esse lugar também do questionamento o tempo todo. E questionam até mesmo a nossa capacidade de elaborar. A violência que eu sofri na Assembleia Legislativa recentemente, por parte de um outro parlamentar, que questionou os argumentos que eu trouxe para pedir 1 minuto de silêncio para Kathleen Romeu, uma jovem negra, mãe, que estava grávida, morta também numa operação policial no Rio de Janeiro, é um instrumento da casa, né? Pedir 1 minuto de silêncio, eu pedi 1 minuto de silêncio e justifiquei isso, porque essas operações policiais, que são extremamente letais, as balas perdidas sempre encontra corpos negros, de referência territoriais, e a imagem que fica das pessoas que morrem são sempre imagem criminalizando esses corpos. Então, dizer que hoje nós temos uma política de segurança pública genocida levantou a ira de um deputado que foi até a plenária para questionar os argumentos, dizendo que eu tinha que estudar e que eu só falava asneira, e é isso, dizer, me comparar com asno, com animal, que é tentar também transformar esse sujeito político que tem trajetória política de território, de organização de território, de ocupações, de luta por terra, de luta pela emancipação do povo negro,
como um sujeito, como um objeto, né? Tentar tirar a humanidade desse sujeito, né? Ser burro, sempre te associar com animais e desqualificar seu discurso. Então, é extremamente importante que o processo que me trouxe até aqui, campanhas coletivas, o reconhecimento territorial e principalmente o reconhecimento da trajetória do sujeito, é fundamental, porque as pessoas também hoje estão mais atentas a isso. Mesmo que a gente tenha sido eleito no mesmo ano, né, 2018, no mesmo ano em que elegeu o Bolsonaro, que é essa figura que representa muito mais a morte do que a vida, o fascismo do que a democracia, né? Instrumentos democráticos, legais, normativos, as pessoas também estão buscando corpos pelos quais eles se identificam. Então, muito me emociona quando a gente, durante a pandemia, a gente apresentou alguns projetos de lei que veio do clamor das mulheres organizadas nas ocupações, nos quilombos, e a gente percebeu o quanto era urgente, já no início da pandemia, garantir renda mínima e que viesse também do Estado. Embora a bancada progressista conseguisse garantir, logo depois, né, a renda mínima, esse auxílio emergencial, nós seguimos aqui na Assembleia Legislativa exigindo também que o governo do Estado fizesse isso. Infelizmente, quase 2 anos depois, agora que o governo do Estado sancionou a lei e que vai garantir um valor que vai contribuir com essa outra renda que o governo federal manda, que é o valor com R$ 600. Mas nós apresentamos um projeto de lei garantindo renda mínima, que fosse pensado e garantido as visitas e pensar alternativas para que o sistema prisional não houvesse a maior separação da família, que a família hoje é a que garante alimentação no presídio, que garante assistência à saúde, que garante, faz parte da execução da pena até a presença da família. Então, nós também apresentamos um projeto de lei pensando nisso, pensando nas mães que dormem ali na porta do presídio e que é a única suporte para que os filhos cumpram a pena. E, por último, eu queria comentar o projeto de lei que nós tramita aqui na Assembleia, que institui a política de conscientização e enfrentamento ao assédio e à violência sexual no Estado. Então, assim, pensar no sistema prisional a partir do olhar das mulheres, pensar na renda mínima a partir do olhar das mulheres, também chefes de família, e, por último, eu queria destacar esse projeto também que pensa essa conscientização. O assédio, a violência sexual, ele está institucionalizada. Então, a violência que as mulheres sofrem em seu ambiente doméstico, elas também reverberam nos ambientes de trabalho. Isso é um desafio que precisa ser discutido, porque quando a gente fala de violência política, a violência política ela também ela autoriza a pessoa que violenta a submeter o corpo a situações vexatórias que impede a pessoa continuar a fazer política, que impede a pessoa continuar na universidade, que impede a pessoa continuar no mestrado, doutorado, que impede as mulheres de continuar nos partidos. Então, esse debate, por mais do que uma lei aprovada, é trazer debates para a sociedade dos desafios que nós encontramos para a gente estar em espaço de decisão. Os espaços de decisão no Brasil ainda são majoritariamente compostos por homens brancos e herdeiros. É muito grave. São pessoas que herdaram o cargo, herdaram a função, e que romper com essa bolha precisa, antes de mais nada, uma consciência coletiva de que a nossa ausência nesse espaço também impede que a política chegue com qualidade para a gente, com recorte. As necessidades das mulheres negras são diferentes das mulheres brancas e são diferentes dos homens. Então, ter uma diversidade de corpos ocupando a política com a verdade de sua trajetória de vida é extremamente importante. Me coloco à disposição para a gente construir essas estratégias e da gente não... infelizmente, nós somos as primeiras, né, as pontas de lança.
As pontas de lança sempre entram rasgando, e aí machuca o tempo todo, né? Estamos sendo o tempo todo machucadas, mas também estamos já caminhando e abrindo caminhos para que os que virão encontrem um pouco uma trilha. Não vai encontrar caminho, não vai encontrar asfalto, né? Vai encontrar vias abertas para passar, mas já encontra trechos que vão possibilitar que elas tenham um trabalho forte e potente. De empregada doméstica e a deputada estadual tem toda uma trajetória construída coletivamente com aqueles que acreditam e que também não aceitam mais os mesmos falando em nome daqueles que não estão lá. Então, não falem nada de nós sem nós. Não falem nada das empregadas domésticas, dos usuários de transporte público, do usuário do SUS, sem eles participarem. É essa a minha contribuição e já agradeço pelo convite, coloco à disposição. Nós temos feito um mandato aberto, com participação, aprendendo a lei, ensinando os camaradas, com emenda parlamentar, hackeando o Estado, mas devolvendo para o nosso povo aquilo que foi tirado nesses 388 anos de escravidão. Tem uma dívida enorme com a gente. O tesouro foi feito com a venda e compra de escravos. Então, tem que devolver, e é isso que nós temos feito aí, hackeando, mas penetrando no Estado e conhecendo essas fissuras, onde que a gente tem entrado, pelas fissuras. Obrigada, gente. Obrigada, Kate. Antes de você ir, eu só queria fazer uma perguntinha, que eu acho que é muito importante. Primeiro, eu queria muito te agradecer mesmo. Acho que os projetos de leis que você citou falam muito sobre como é diferente a forma, né? Que a gente está falando sobre forma de se fazer política quando se vem de um lugar que já se faz política, né? Então, entrar dentro da política institucional. Acho que nada melhor, não está ninguém melhor do que as pessoas que sentem diariamente na pele o impacto da desigualdade para fazer política pública junto, coletivamente, né? Essa construção coletiva. Mas a minha pergunta é muito no sentido de, existe um projeto político, né, de não ter mais mulheres negras, de, por exemplo, você ser a primeira deputada mulher negra em Belo Horizonte, não é por um acaso que a gente não está lá. Né? A gente tem dados que homens brancos recebem 10 vezes mais de orçamento do que mulheres negras, então não é porque a gente não se candidata. Né? Existe um projeto político histórico de exclusão desses corpos. E aí eu queria saber como que foi a sua campanha, quais foram os desafios, quais são os conselhos que você daria para a gente que também quer, para todo mundo aqui que está sonhando nessa construção coletiva, de mostrar que sim, há uma nova forma de fazer política. Eu acho que isso é uma das perguntas. Uma segunda pergunta, já vou engatar, é que a gente vê uma grande violência, né? Eu já fui candidata em 2020, e a gente vê uma grande violência, principalmente para as mulheres, em especial, mais ainda com mulheres negras. E qual foi o mecanismo que você usou para sofrer menos violência, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, acho que isso é muito importante para quem já fez campanha, né? E quem já foi também um rosto de uma campanha que também é violentada de uma forma muito, muito, muito grande, né? Inclusive, e aí eu queria também que você falasse um pouquinho sobre os partidos e essa responsabilidade dos partidos de colocar esses corpos lá, né? Porque não adianta dizer queremos mais se não dá nenhuma estrutura para esses corpos estarem lá. E já aproveito para te agradecer, está sendo uma honra te ouvir. É sempre muito maravilhoso. Sempre quando eu encontro você no Ocupa, em outros movimentos, assim, eu fico muito agradecido. Acho que sou muito grata por Lélia e por tantas outras mulheres negras que vieram antes de mim, que abriram o caminho, e por ter a honra de encontrar, de ouvir mulheres como você. Nossa, Kate, assim, obrigada pela confiança, obrigada por essa energia, né? É extremamente importante.
Então, você fez 3 perguntas. Eu acho, primeiro, eu quero dizer, voltar a dizer, assim, reafirmar. A minha campanha foi uma campanha coletiva, construída com a movimentação muitas. Essa movimentação, ela construiu muito mais externa ao partido do que internamente. Isso é importante. Então, a busca de corpos que pudessem, conjuntamente, questionar a ausência de mulheres negras nas campanhas, a ausência de indígenas, a ausência de grupos LGBTs que aí mais. Então, assim, trazer uma diversidade de corpos que nunca foram, nem sequer participavam do partido. Isso foi muito potente, porque a gente trouxe nomes que a cidade já reconhecia, já reconhecia pela luta, pela trajetória, e essas pessoas vieram juntas disputar as eleições. Isso foi muito potente, tanto em 2016, quando elegeu a Áurea, a vereadora mais bem votada em Belo Horizonte na época, e em 2018, porque a gente vem com uma série de lemas assim, e de princípios, mas acho que é muito potente isso. Radicalizar com a democracia, é fazer reuniões em espaço aberto, reuniões em praça pública, reuniões em que as pessoas podiam participar, opinar e acompanhar todo o processo das multas. Algo também muito potente, que é não trazer nomes já desgastados, né? Que assim vem nessa lógica de herança, herança política, né? Então trazer os nomes dos de nunca, referenciado, reconhecido. E outra coisa é majoritariamente a presença de mulheres. E trazer minimamente a condição de igualdade desse grupo para construir junto material de campanha, arrecadação, ter apoio de advogado, de contador, apoio de mídia. São coisas que, infelizmente, nas campanhas políticas ainda é muito caro. Então, quando a gente se dispôs a fazer campanha coletiva, a gente também compartilhou as alegrias, né, os desafios de encontrar para chorar, né, o desafio da mobilidade, porque circular também é muito caro, e produzir material juntos, né? Que isso também fez com que o pouco que a gente arrecadou, e que não foi pouco, nós arrecadamos muito de trabalho voluntário. Isso também é muito potente, porque o trabalho voluntário traz pessoas que constroem a campanha junto. Então, a campanha não é sua, a campanha é de todo esse coletivo que participou. Então, foi muito potente. E aí, os desafios, agora, não dá para negar que cada um carrega a solidão da campanha individualmente. Por isso que é tão potente construir junto, porque você encontra com o outro, sabe, do desafio de que deixar a família, de convencer a família. Senão, não estou falando disso. Olhava para você e falava assim, isso é loucura, isso não é para você, né? Isso não é lugar para você, isso é um lugar muito violento, desiste disso. Então, não dá para negar que as mulheres negras, principalmente, elas não têm essa estrutura e essa base familiar para sustentá-las em um processo de campanha. Por isso que é tão importante construir junto com movimentos, com entidades que também acreditam que vai te dar sustentação, que no momento que você precisa chorar, tem alguém para secar suas lágrimas. E isso é político, né? O autocuidado, ele é político. O desafio de construir sua própria identidade também. Eu fiz campanha muito pé no chão, de reunir com mulheres, com grupos com que eu tinha mais facilidade para conversar. Então, assim, eu sei que muitos políticos reúnem com empresário, com banqueiros, né? com grandes associações, com grandes empresas. A minha aposta era pé no chão. Então, reunir com mulheres, grupos menores, e para falar muitas vezes de temas que na política não toca, por exemplo, a solidão da mulher negra. Essa solidão que parece que é um karma, um problema individual, né? Um problema do campo privado.
né? E que a solidão não é só não ter um companheiro, não estar casada, mas é a solidão de ter que construir soluções para os seus territórios, e muitas vezes ser pouco reconhecida, de estar o tempo todo ali cedendo, servindo ao outro, e ser considerada forte, a que não chora, a que não cansa, né? E as pessoas vão se apropriando disso. E aí é aí que entra o papel dos partidos. Os partidos políticos, mesmo no campo progressista, no campo de esquerda, ainda tem uma tradição de homens brancos. Então, a voz da mulher, para ser ouvida nesses espaços, ela conta muito com as outras mulheres. Porque se você não junta para que a voz seja coletiva, os homens, você fala, faz um discurso lindo, maravilhoso, sempre um homem levanta a mão para dizer assim, a fulana quis dizer isso, e aí fica parecendo que a solução veio dele. É impressionante o quanto esse apagamento do sujeito, isso é naturalizado. Por isso que a gente precisa ter setoriais de mulheres, grupos de negros, grupos de LGBTQI+, porque ali é o lugar de que você se fortalece e cria estratégias para falar nos espaços mistos. Porque é importante os espaços mistos, mas o espaço misto, muitas vezes, reproduz a violência de apagar as mulheres e de não reconhecer nela a capacidade de ser estrategista. Então, quando eu ganho as eleições em 2018, fica muito nítido que a que teve mais habilidade em construir estratégia fui eu, né? Dentro do grupo todo, teve alguém que construiu estratégias coletivas, mas construiu estratégias individuais que também deram certo. E as minhas deram certo, mas, infelizmente, essa voz da pessoa política, estratégia no partido, ela ainda é pouco ouvida. E eu estou falando em todos. Tenho amigos de diversos partidos, as parlamentares da Assembleia, a gente senta para conversar, mesmo as parlamentares de centro, de direita, de esquerda, elas percebem o quanto elas têm o que passar, têm o que contribuir, mas os partidos ouvem pouco. Então, acho que fica essa... Eu não sei se eu respondi tudo, mas eu sinto que preciso cada vez mais criar uma rede de mulheres. E essa rede de mulheres, eu não acredito que ela precisa ter partido. A rede de mulheres, essa plataforma como a sua e outras plataformas, elas precisam ser um ponto de suporte para, principalmente para esse sujeito invisibilizado. E aí eu volto a dizer, o grupo LGBTQI+, também é um grupo que precisa avançar em representatividade. Precisa ter corpos lá para escrever projetos de lei, para intervir nos projetos de lei e para fiscalizar as políticas. E só terá também se tiver esse suporte, esse reconhecimento para esses grupos mais vulneráveis dentro dos partidos. É isso. Muito obrigada, Andréa, muito obrigada mesmo. Acho que é muito sobre isso. Acho que o Labora, ele nasce exatamente por causa disso, né? Não adianta a gente ficar falando o tempo todo que precisamos de mais mulheres, precisamos de pessoas mais negras, mais faveladas, mais LGBT, se não dá o mínimo de estrutura para esses corpos estarem lá. Se não fala quais são as ferramentas, se a gente não dialoga sobre isso, né? Se a gente não constrói isso junto. É sobre uma construção coletiva mesmo. E aí eu quero muito agradecer a você, eu quero muito agradecer a sua assessoria, que foram fantásticos o tempo todo, e para mim, eu acho que para mim, para todo mundo que constrói o Labora, né, porque o Labora é construído com 8 ativistas, é uma honra ter você aqui, muito obrigada mesmo. Gratidão, sigo aqui, eu não sei até que hora eu consigo estar aqui na plataforma, mas eu sigo ouvindo e tudo que precisar, acho que também tem instrumentos de comunicação que a gente pode compartilhar no outro momento, que eu também fui aprendendo fazendo, do mesmo jeito que eu aprendi a cozinhar com 8 anos, eu tive que aprender também a construir a identidade da Andréia nas redes sociais, fazendo ali Twitter,
sentado na escada do ônibus. Mas foi assim. Eu acho que só pedir só uma última coisa, qual o conselho você daria para essa galera que está entrando agora nessa formação, a formação para pensando em 2022? Então, o conselho é isso, assim, ó, primeiro, não abra mão da sua identidade, né? A sua identidade, qual que seja. Se você é de igreja pentecostal, carrega a sua identidade. Se você é de matriz africana, carrega a sua identidade. Se você é mãe, carrega a sua identidade. É muito potente e as pessoas passam mais segurança quando você fala do seu lugar de fala e não abre mão desse lugar, né? Como mãe, como esposa, como cuidadora, como zeladora de território, muito importante, né, as comunidades tradicionais. Outra coisa é que é muito importante, hoje a gente tem várias ferramentas, né? Durante a campanha a gente percebeu várias plataformas feministas, reconhecendo as candidatas feministas, a gente viu plataformas discutindo a luta antimanicomial, a legalização das drogas, a legalização do aborto. Então, tem pautas que, para muitos, soam como tabu, mas elas foram ganhando força porque você percebia que você não estava sozinho. Então, esse processo construído coletivamente é muito importante. Caminhar com outros, toda vez que tenha dúvida, procurar pessoas, não se prenda a rinchas partidárias, sabe? Eu acho que as mulheres têm condições de construir uma linguagem democrática, participativa, colaborativa entre elas. Então, assim, acreditem, é necessário a gente ocupar a política. Não é um feitiço, não é vaidade, como para muitos foram, não é para melhorar as condições de vida, não é disso. Assim. É necessário, nesse momento fascista, nesse momento de retirada de direito, ter pessoas lá que vão dar voz para aqueles que a sociedade apagou, né? E continua apagando por pautas moralistas, por fake news. Então, quem é da verdade, é muito importante estar nesses lugares hoje. Então, venha com a gente, vamos junto, que eu não tem perda nisso. Participar do processo, você também rompe com estruturas cristalizadas. Então, a participação por si só já faz muita diferença. E a vitória é ocupar esse lugar e ter a caneta na mão, sair desse lugar de ser o objeto de pesquisa, o objeto analisado, o objeto da política. Nós queremos fazer política. Isso. Maravilha, obrigada, Andréia. Queria chamar a Fê, que também é uma das ativistas que constrói e elabora, para também falar um pouquinho. Maravilhosa. Deixa eu abrir aqui. Então, aí é contigo. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, boa noite, gente. Eu sou a Fernanda Chagas, também faço parte da Labora, e antes de começar a falar um pouquinho dos nossos processos, eu queria agradecer muito a presença da Andréia. Foi muito bom ouvir ela, né? Compreender um pouco de como foi o processo dela, como foi e como está sendo o processo dela enquanto deputada. A presença dela aqui hoje representa muito para nós, porque demonstra a forma como nós queremos construir a Labora Oficina de Política, né? A gente, a todo momento, tenta dialogar e partir da prática, né? Então, compreender como que as coisas são feitas na prática, né? E trazer essa prática, politizar essa prática, a gente pode dizer assim, né? De compreender o quanto todas essas questões do nosso cotidiano são política, sim, né?
E o quanto é importante ouvir quem construiu uma campanha, quem atualmente está enquanto parlamentar. E essa é uma premissa da nossa formação política, né? Então, quando a gente constrói, né, o cronograma, os princípios da Labora, os princípios que a gente pensa em trilhar enquanto pedagógico, né, enquanto equipe educativa, é muito nesse sentido, em trazer a prática para o centro, né, e não, e a partir daí teorizar, refletir e compreender e inclusive criar outras possibilidades de teoria, né, e não ao contrário. Então, acho que essa é uma premissa fundamental para alinhar e já apresentar de onde a gente vem, né, todos nós que participamos da Labora, para além, né, dos nossos envolvimentos aqui, profissionais, né, que já tem uma longa experiência, né, em várias áreas, todos nós temos uma atuação política também, né, então tem muita gente militante, ativista de movimento, né, eu me apresentando já aqui, sou ativista de movimento negro e movimento de mulheres negras já há bastante tempo, então a minha atuação vem disso, e antes disso ainda, eu atuei por bastante tempo em movimentos culturais, então, a minha prática política partiu daí, e todos nós aqui que construímos a Labora, viemos desses vários lugares, né, de prática. Então, queria dar boas-vindas também a todos, todas e todes oficineiros, que muitos estão aqui nos assistindo, né, como hoje a nossa aula inaugural, né, a nossa primeira aula aberta do curso, né, da formação Labora Oficina de Política. Então, muitos de vocês estão aqui, vocês verão durante todo o mês de outubro e novembro as nossas carinhas, né, durante os nossos encontros semanais, então já dando boas-vindas. A gente está à disposição, né, sempre, inclusive, para repensar os nossos processos formativos, então fiquem à vontade, né, para questionar e sempre nos ajudar a construir esse projeto. E apresentando um pouquinho, né, do que a gente pensa enquanto Labora Oficina de Política, a gente começou hoje com essa aula inaugural, essa aula aberta, e depois a gente tem as nossas aulas, que são aulas, né, que seria um cronograma mais fechado, né, pode-se dizer, mais estruturado, que são aulas básicas, né, que são todas as quartas-feiras, que a gente pensou uma metodologia, inclusive, de dialógica, né, que a gente tem a possibilidade, sempre vão ter pessoas, né, para dialogar, para mediar, pessoas que têm uma expertise em determinadas temáticas, né, e para além da teoria, uma vivência prática em vários conteúdos, para a gente conseguir dialogar, né, enquanto oficineiros e conversando um pouco com essas pessoas que nesse primeiro módulo vão nos ajudar a construir e compreender um pouco esse campo político, porque a nossa estrutura de formação está pautada, né, nesse primeiro módulo, que é o que está acontecendo agora em outubro e novembro, em a gente conseguir compreender e contextualizar, né, esse universo que a gente vive, a sociedade brasileira, o campo político como que a gente chegou nesse estado, né, porque não é de hoje, né, que a gente chegou nessa situação política que nós nos encontramos atualmente. Então a gente, nesse módulo, faz várias referências, né, inclusive a essa Constituição social, política brasileira, né, que perpassa uma série de desigualdades que a gente bem sabe, né, e isso se reflete no campo da política institucional. Então é importante a gente compreender esses processos também, né, e se apropriar deles para questionar, inclusive tentar criar mecanismos para burlar, né, essas estratégias que fazem com que a gente não esteja, né, nesses espaços de decisão política. Então, esse primeiro módulo, a gente tem, todas as quartas-feiras nós teremos encontros com
com os oficineiros, oficineiras, né, que se inscreveram, mais de 40 pessoas, felizmente, estaremos juntos, né, nesse processo educativo, até dia 29 de novembro, tá? Para além dessas formações, então, às quartas-feiras, nós também teremos o que a gente chama de aula aberta, né? Então, são diversas temáticas, né? Como essa aqui hoje que a gente está tendo, que é uma aula aberta, inaugural. Teremos outras que vão acontecer também toda semana para o público em geral. Qualquer pessoa que quiser pode assistir, pode participar, pode nos acompanhar nas nossas redes e verificar, né, qual é a programação da semana, para acompanhar sempre o que a gente está discutindo, né, sempre trazendo gente comprometida, né, com as pautas progressistas, né, com a democracia, né, de fato. Então, a gente vai discutir aí por bastante tempo uma série de outras questões para além dessas aulas, que é especificamente para o público oficineiro, que está aí nessa busca, né, e nessa intenção de construir a sua campanha, né, que em última instância esse é o nosso objetivo, né, possibilitar que essas pessoas acessem, né, o conhecimento, as ferramentas, para de fato desenvolver as suas campanhas legislativas, tá? Para além desse primeiro módulo que a gente está desenvolvendo nesses 2 meses, nós temos mais outros 2 módulos que acontecerão na sequência, né, entrarão inclusive em 22, né, em 2022, que serão módulos ainda mais práticos, que a gente vai conseguir de fato discutir orçamento de campanha, captação de recurso, marketing político, né, e questões mais práticas da campanha em si, né, e num terceiro momento a gente vai ter esse momento mais próximo de mentoria com as pessoas que estão inscritas no curso, tá bem? Então, a gente tem esse momento de inicial, de se conhecer, de pensar um pouco onde a gente se encontra, e depois a gente vai para a prática e vai aprofundando isso para conseguir desenvolver com bastante êxito a Labora Oficina de Política, tá bem? De modo geral é isso. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos que estão aqui nos assistindo, e acompanhe, né, quem faz parte do curso, sigam assistindo as nossas aulas todas as quartas-feiras, que vão ter uma dinâmica um pouco diferente. E para quem não está inscrito, fiquem à vontade, toda semana também nós teremos as aulas abertas, tá? Então acompanhe as nossas redes, que a gente vai sempre lançar lá e comunicar quais são as temáticas e quem são os convidados, convidadas ilustres para as nossas conversas. Eu acho que é isso, quero agradecer a todo mundo. Eu queria muito também terminar falando um provérbio africano que fala que me lembra muito sobre o Labora, me lembra muito sobre o porquê estamos aqui, porque em 2022 a gente vai comemorar juntinhos, que ele fala que enquanto o leão não poder contar a sua história, sempre a história do caçador será vitoriosa. Então, a gente está aqui para contar o outro lado da história, para fazer política a partir desse lado, junto com vocês. E eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer também de estar caminhando com 8 ativistas que eu admiro demais, e que o Labora só nasce hoje por causa desses ativistas, dessa galera. E eu quero agradecer a vocês que se inscreveram e que a gente vai caminhar a partir de agora juntos. E é isso, gente. Boa noite. Beijos.